E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor há 10 anos, sou líder técnico na Codivance e esse canal aqui a gente fala sobre as partes não técnicas de ser um programador, de trabalhar no mercado de tecnologia, né? Há umas 3, 4 semanas atrás eu comecei a falar sobre um tema que não tem muita relação direta com programação em si, mas tem uma relação direta com você ser um bom profissional. Comecei a falar sobre trabalho remoto, depois a gente veio falando sobre desenvolvimento pessoal, a gente caiu no tema de mentalidade. No post passado eu falei sobre a mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa, e hoje eu quero falar sobre a mentalidade de abundância versus a mentalidade de escassez. Vamos começar pelo começo, né? O que é abundância? A definição de abundância é mais ou menos alguma coisa como algo em excesso, né? É algo que existe mais do que o necessário para suprir determinada necessidade, né? E a escassez é o oposto disso, né? É algo que falta para suprir determinada necessidade, algo que existe em menor quantidade do que o necessário para suprir. Isso é um conceito muito usado em economia, né? A base da lei da oferta e da procura, a escassez versus a abundância, né? Mas o meu objetivo aqui não é falar somente sobre economia. Economia tem muita relação com dinheiro, né? E o desenvolvimento financeiro é importante, como eu falei no vídeo passado, ele é um dos pilares para você atingir o sucesso, né? Mas ele não é o único pilar. A gente tem outros pilares como saúde, relacionamento, conhecimento, sabedoria. Esses pilares são tão importantes quanto, né? Então, assim, o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o conceito e também sobre a aplicação desse conceito no nosso dia a dia, na forma como a gente vive. Então, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui, né? Imagina que você tem uma pizza. As pizzas geralmente são fatiadas em 8 pedaços, né? Elas são divididas em 8 pedaços. Se você comer um pedaço, vão sobrar 7 pedaços para as outras pessoas. Se você comer 2 pedaços, vão sobrar 6 pedaços. Então, olhando por essa ótica, a pizza ela é escassa. Fatias de pizza são escassas, só tem 8. Se você tiver uma pessoa que come 2 pedaços, satisfaz. 2 pessoas que comem 2 pedaços, satisfaz. 4 pessoas que comem 2 pedaços, satisfaz. 5 pessoas que comem 2 pedaços, não satisfaz. Então, dependendo de quantas pessoas existem, a pizza pode ser abundante ou escassa. Você vê que a variável aí está na quantidade de pessoas. Vamos mudar essa variável, colocar na quantidade de pizzas. Então, se você tiver muitas pizzas, você pode comer quantos pedaços você quiser, que ainda assim haverá abundância suficiente para suprir outras pessoas. Então, essa é uma analogia besta, né? Mas eu acho que é importante, assim, ela é lúdica para entender o seguinte: no primeiro cenário, você coloca o mundo como um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? Para um ganhar, o outro tem que perder. Seria mais ou menos como uma equação matemática. Então, se você tem essa ótica de que para um ganhar, outro tem que perder, o mundo ele vira um gigante reduto de escassez. E aí a sua mentalidade fica: eu preciso acumular, porque se eu perder, que se a outra pessoa ganhar, eu vou perder e eu posso ficar sem. Quando você tem mentalidade de abundância, quando você imagina que exista pizza suficiente para suprir a necessidade de todo mundo, a sua ótica muda, porque você não precisa mais acumular, você não precisa ficar mais pensando em como você vai fazer para acumular mais. Por quê? Porque tem para todo mundo. Você entendeu? Se tem para todo mundo, não é um problema. Se não é um problema, eu não preciso me preocupar. Isso vale para situações do mundo real, né? Então vou te trazer outro exemplo. Petróleo. Existem estudos que dizem que o petróleo vai acabar em 40 anos, né? Todo o petróleo do mundo vai acabar em 40 anos, daqui no máximo 40 anos. Se você olhar o petróleo, ele é escasso. Mas qual que é o problema que o petróleo resolve? O petróleo resolve o problema de fonte de energia. O petróleo é uma fonte de energia. Existe somente uma fonte de energia?
Não, existem várias. Existe a energia eólica, energia hidráulica, energia nuclear. Então, olhando dessa forma, o petróleo é uma solução escassa, mas a quantidade de soluções é abundante. Então você consegue entender que é uma questão de você mudar a sua perspectiva. Outro exemplo, para nossa carreira agora, né? Um programador COBOL. O cara tá lá trabalhando há 20 anos com COBOL e cada vez menos as pessoas vêm utilizando o COBOL. Então se esse cara olha e fala assim, puta, eu sou especialista COBOL, o mundo está cada vez mais escasso para mim. As oportunidades estão diminuindo. Essa é uma ótica. Mas outra ótica seria, cara, eu sou um programador especialista. COBOL é uma ferramenta. Se o COBOL é uma ferramenta e eu sou especialista em programação, significa que eu posso aprender outra linguagem de programação. Claro, haverá uma curva de aprendizado, como em todo aprendizado, mas será muito menor porque os conceitos já estão muito bem definidos, né? E aprendendo outra linguagem de programação, eu tenho um mundo abundante de oportunidades. Você consegue entender essa sutileza? Todos os cenários têm lógica, mas como eu expliquei no vídeo de mentalidade de crescimento, o que muda é a premissa. Se você passa a enxergar o mundo com uma premissa diferente, a sua mentalidade muda. Então, quando você passa a enxergar o mundo com abundância e tomar as suas ações sempre visando a abundância, você passa a viver a vida com mais valor. Porque imagina que você perdeu o emprego, por exemplo. Mas como você tem uma mentalidade de abundância e sabe que para você ter uma abundância de oportunidades, basta você estar sempre antenado, aprender, estar sempre estudando, conhecer novas linguagens, você não tem mais medo de perder o emprego, porque você vai ter uma série de novas oportunidades. Obviamente, você está capacitado, né? Você não basta só virar e falar assim, agora o mundo não é mais escasso, não é mais... Você tem que ter uma postura e fazer por onde. No exemplo do emprego, fazer uma reserva financeira é importante, continuar estudando, entender conceitos, se relacionar é importante, mas a ótica de abundância, ela muda isso, né? Porque você para de viver no futuro ou no passado e passa a viver no presente. Você fala, calma, não, o mundo é abundante, deixa eu fazer o que eu quero fazer, o que eu acho que eu tenho que fazer, porque você sabe que existem muitas oportunidades no mundo, né? E aí, isso linka total com o que eu sempre falo, que é gerar valor. Uma pessoa que vive a sua vida gerando valor para os outros, ela é uma pessoa que vai viver em abundância. Por quê? Porque sempre haverão problemas para ser resolvidos, sempre haverão soluções para esses problemas, e você buscando soluções para esses problemas, você vai sempre gerar valor na vida de outras pessoas, e essas pessoas vão se sentir gratas e você vai ser recompensado por isso. Você entendeu? Então a reflexão aqui é o seguinte: você vive uma vida pensando em abundância ou em escassez? E aí, o que você acha? Você concorda com a minha opinião sobre o tema? Você discorda? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. O seu comentário é muito importante para mim porque, como eu sempre digo, esse é um canal de via dupla. Eu quero falar e eu também quero ouvir. Se inscreva no canal, deixe o seu like é importante para o YouTube espalhar nossa mensagem aí, né? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive sempre com a mentalidade de escassez. A gente tem um grupo no Telegram que chama Galera Python Pro, que a gente discute os nossos vídeos, os podcasts que a gente grava lá no Python Pro, os podcasts do Renzo. A gente está sempre discutindo esses assuntos. O endereço para você entrar é bit.ly/galera-python-pro. Entra lá no nosso grupo e vamos discutir, tá bom? Manda o seu tema para mim, eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você tem, sobre o que você quer ouvir, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.